de poder cantar aqui para vocês hoje, muito feliz com o convite. Essa primeira música foi Canção do Mar, uma canção portuguesa, e agora uma canção bem brasileira de Luiz Gonzaga, chamada Assum Preto. Próxima música, também brasileira, muito bonita, muito conhecida, é Tocando em Frente, de Almir Sater. Oh
A Casa de Jesus, para todos nós, é muito importante nós termos a música para a harmonização do ambiente. Esperamos poder contar com você no próximo ano. Obrigada. Então, vamos lá. A palestra com Chico Tobar. Mediunidade e trabalho mediúnico. Chico é empresário, instrutor da doutrina espírita e colaborador da Casa de Jesus. Obrigada, Chico. Muito bem. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente hoje e que eu possa contribuir de alguma maneira com todos vocês que estão aqui hoje para essa palestra. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos vocês, a presença do coral, músicas tão bonitas. Eu estava bem tranquilo até cantar essa última música, né? Mexeu muito, é uma música muito especial. E agradeço então, vamos dizer, por tamanha surpresa e tamanha beleza. Eu queria agradecer também
aos benfeitores dessa casa, às companheiras do Conselho Mediúnico, por todo apoio e a oportunidade na definição desse tema que nós vamos abordar hoje à noite. Ok, desculpem. E agradecer também ao incentivo de todos os companheiros do cerimonial e do Conselho Doutrinário, que também participaram, vamos dizer, ativamente para que esse evento estivesse acontecendo hoje. Espera só um momentinho. Então, vou começar falando um pouquinho por que esse tema foi escolhido. Tem muita gente que tem dúvidas a respeito de mediunidade, tem muita gente que tem medo de mediunidade e tem muita gente que tem falta de informação sobre mediunidade. Então, é para todas essas pessoas que a gente escolheu esse tema, que eu espero atender aí pelo menos uma parcela de tudo aquilo que vocês têm interesse e têm de dúvidas. Além disso, a falta de conhecimento do que é necessário para a prática do trabalho mediúnico, pensando principalmente nas dificuldades que nós encarnados acabamos criando para os nossos amigos do plano espiritual, é um outro motivo também para que, entendendo um pouco melhor como funciona isso, a gente possa então pensar em se preparar um pouco melhor e a partir daí poder contribuir com eles. Sempre lembrando que nós somos instrumentos na mão deles e estamos então simplesmente colaborando. E, por último, despertar em todos aqueles que participam dos trabalhos, sejam eles dirigentes, dialogadores, médiuns ou assistentes, a importância do estudo. Quer dizer, mediunidade e estudo caminham de mãos dadas e quando a gente tenta desenvolver um trabalho como esse, o conhecimento é muito importante, mas muito importante mesmo, porque aos pouquinhos, conforme a gente vai entendendo como funciona isso, a gente dá melhor condições, volto a insistir para o pessoal que está lá em cima, precisando da gente. E vou fazer uma pequena advertência. Esse assunto é muito vasto, os dois, né? Na verdade são dois assuntos, que é a mediunidade e o trabalho mediúnico, são muito vastos. Então, vamos dizer, seria muita pretensão querer fazer uma palestra onde pudesse esgotar esse assunto. Vamos dizer, nós temos muita coisa para falar, muita coisa para pensar, e dependendo do enfoque que a gente fosse fazer, a gente precisaria talvez 1, 2, 3 horas para cada um deles, o que é impossível para uma palestra como essa aqui de hoje. Esse tema, então, vai abordar 3 coisas. A importância que tem a informação, o que é mediunidade e como é o trabalho mediúnico. E eu vou começar falando sobre a importância da informação. Nós temos aí um pequeno trecho do livro de Isalmino Zimmermann. É um livro grande que fala sobre mediunidade. Lá no finzinho do livro, a hora que ele está concluindo o livro, ele coloca o seguinte: é que à medida que aumenta a nossa compreensão em relação ao mundo espiritual, graças à mediunidade, em suas múltiplas dimensões, mais entendemos que está em nós a opção de crescermos impulsionados pela informação ou pela dor, nos longos e sinuosos caminhos da aprendizagem. Então, tentar se desenvolver, tentar trabalhar mediunidade sem informação, sem conhecimento, pode ser um caminho de dor, como está sendo colocado aí, pode ser uma coisa que traga uma carga muito pesada para se ter, e considerando então que a gente tem tantas pessoas, tantos pesquisadores, tanta gente que já se dedicou ao tema e que deixou obras belíssimas para a gente, tem à nossa disposição. Vamos dizer, se fosse nomear agora livros a respeito do tema, a gente falaria no mínimo uns 15 ou 20 livros muito bons. E em função disso, então, seria difícil dizer que a gente não tem aonde recorrer. Então, a informação é sempre muito importante. Uma coisa que, vamos dizer, me veio à cabeça foi o seguinte: normalmente quando a gente quer ir para algum lugar, antes a gente procura se informar. Sem informação a gente não vai a lugar nenhum. Então, muitas vezes, pensando até no professor Regis que esteve aqui, o professor Regis, curiosamente, é lá da cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Então, seria como querer visitar Passa Quatro pegando uma estrada que vai para o sul, para Curitiba.
e achar que Passa Quatro vai estar no caminho. A gente vai andando. Na hora que chegar lá no fim da América do Sul, na Terra do Fogo, a gente vai descobrir que não encontrou Passa Quatro. Então, trabalhar a mediunidade sem informação seria uma coisa parecida. E aí surgiu uma coisa até interessante, a Terra do Fogo lembra alguma coisa parecida, né? Então, trabalhar a mediunidade sem informação, a gente pode literalmente chegar perto da Terra do Fogo. Bom, vamos falar de mediunidade, mas antes de falar sobre mediunidade, a gente precisa falar sobre a doutrina dos espíritos. Para quem não é espírita, para quem não conhece o espiritismo, para quem não conhece uma casa espírita, a doutrina dos espíritos fala sobre os espíritos e o mundo espiritual. Allan Kardec, que em verdade se chamava professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em 3 de outubro de 1804 e faleceu em 31 de março de 1869. Portanto, esse mês ele completou mais um ano de nascimento. Vamos dizer, e como sempre tem muitas homenagens para ele. O nosso amigo Allan Kardec não era uma pessoa simples, não. Allan Kardec era uma pessoa que era poliglota. Ele dominava muito bem alemão, inglês, holandês, francês e tinha grande conhecimento de grego e latim. E além disso, ele era um cientista, vamos dizer, naquilo que realmente significa a palavra cientista, e dominava matérias como matemática, gramática, química, física, astronomia, fisiologia e magnetismo. Afinal, então, o que é espiritismo? Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Ela está alicerçada em 3 aspectos, que são ciência, filosofia e religião. Ela pressupõe a existência do espírito e entende o homem constituído de 3 dimensões: o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito não é um conceito novo, não. O perispírito é uma ideia que já existe na humanidade e tem registros de que 5.000 anos antes de Cristo, no Egito, já se falava em Ka, que era, vamos dizer, a essência espiritual da pessoa. Então, aí é importante até fazer uma observação que Kardec não inventou nada disso. Ele apenas trouxe o conhecimento um pouco mais facilitado, um pouco mais acessível, um pouco mais elaborado para todos nós, tá? Além de pressupor a existência do espírito, pelo espiritismo a gente vai entender que existe a sobrevivência da alma após a morte, que esse também é outro tema difícil, é um tabu, entender, não? Para muitas pessoas a gente morre e acabou, mas na verdade a gente morre e continua existindo como espírito. E além disso existe a possibilidade de reencarnação. Além da gente poder morrer e continuar vivendo, a gente pode voltar a reencarnar, a gente pode voltar a existir. Nós vamos e voltamos muitas vezes para esse mundo e para outros mundos. Então existe essa possibilidade da gente estar reencarnando. Em cada nova encarnação é um novo aprendizado, um complemento de tudo aquilo que a gente já teve. Vamos aqui para mais uma passagem. Aqui a gente tem uma explicação de Sueli Caldas Schubert, onde ela fala: a doutrina dos espíritos dirige-se em especial àqueles que procuram respostas, que desejam conhecer as causas dos problemas humanos, que almejam conhecer a si mesmos, que buscam as origens do destino, a causa dos sofrimentos, que já estão cansados de interpretações infantis ou ameaçadoras, que já compreenderam, enfim, que o ser humano é artífice do seu próprio destino. Então, olha que interessante essa definição. Olha que interessante poder pensar, vamos dizer, que a gente tem acessível algo como isso. E além disso, vamos dizer, voltando a falar do professor Regis, ele fez uma palestra há 10 dias atrás e apresentou um livro que ele escreveu sobre a Dona Silvia Pascoal. E lendo o livro, tinha lá no comecinho um diálogo entre o personagem principal, François, e o instrutor dele. Ele estava prestes a reencarnar e estava com muitas dúvidas, estava muito preocupado, e esse instrutor falou para ele: olha,
No rio da vida, Dalbert, na eternidade desse rio, as águas não voltam para trás. O que quer dizer que a gente sempre anda para frente. A gente nunca retrocede. A gente está sempre e sempre evoluindo. Ok? Então, precisamos sempre entender isso, porque a cada vez que a gente volta aqui, é mais uma oportunidade de evoluir, mais uma oportunidade de crescer. Agora, falando em si da mediunidade. No livro, no livro da Dona Terezinha de Oliveira, ela então vai falar sobre médium. Vamos dizer, mediunidade pressupõe a existência do médium. E para quem não entende, para quem não sabe o que é médium, médium é um termo que foi definido por Kardec, que vem do latim e que quer dizer medianeiro, aquele que está no meio. Então, ele é o que serve de intermediário entre o mundo físico e espiritual, podendo ser tanto um intérprete como um instrumento do mundo espiritual. Tá? A mediunidade é uma faculdade natural do ser humano que permite então sentir e transmitir a influência dos espíritos, possibilitando a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então aí tem uma coisa bastante interessante, né? A gente está acostumado com essa realidade que a gente vive, que é uma realidade material. É muito difícil a gente pensar em termos de coisas que a gente não vê, de coisas que, embora a gente sente, a gente não consegue ver. E aí a gente tem essa possibilidade de que nós aqui, enquanto seres encarnados, em seres da matéria, podemos entrar em contato com esse mundo espiritual. Além disso, temos mais uma definição para a mediunidade. E essa é também desse livro da Terezinha de Oliveira, que é a faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, possibilitando a comunicação entre o mundo físico... Não, acho que eu já falei. Vamos lá. Mais um detalhe. Embora a gente pense que mediunidade existe só para fazer uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico, a mediunidade também existe no mundo espiritual entre espíritos. E também existe, em casos mais raros, entre seres encarnados. Existe essa possibilidade de um ser encarnado assumir, ou pelo menos transmitir as informações de outro ser que esteja encarnado. Então não podemos pensar nisso somente como uma coisa que acontece do mundo espiritual para cá. É importante lembrar que isso só é possível porque a essência que a gente tem de espírito é a mesma, estando ou não encarnados. Então somos espíritos, então vamos dizer, temos essa possibilidade de encarnação lá e aqui entre nós. Ok? Agora sim. Para quem tem dúvida, então, vamos lá. A eclosão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o assunto, ficam amedrontadas. Outras temem as responsabilidades que são inerentes ao exercício mediúnico e recusam-se a conscientizar-se acerca de sua faculdade. Evitam de todas as maneiras, qualquer conversa ou situação relacionadas com o tema, mas se os sinais de mediunidade forem muito evidentes, intensos e frequentes, essas pessoas ficam sujeitas a alguns problemas mais graves decorrentes das presenças espirituais ao seu lado, as quais captam sem saber como se defender ou precaver contra os assédios negativos. Então isso é muito importante para aqueles que têm dúvida, aqueles que de alguma maneira sentem alguma coisa diferente, sentem que muitas vezes não são elas mesmas, mas têm medo, ou têm dificuldade, ou têm alguma situação que por por preconceito ou simplesmente por não entender do assunto, de repente não se desenvolve. Essas pessoas, então, estão sujeitas a certas influências. Então, é muito importante que pensem seriamente do que representa isso, o que representa essa possibilidade, essa oportunidade de desenvolver a mediunidade. Mais uma.
O desabrochar da mediunidade representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar, para o próprio médium. Então, para quem tem dúvida, a mediunidade não é uma coisa ruim. Para quem tem dúvida, embora, como está colocando aí, seja um compromisso e um compromisso de longo prazo, mediunidade é uma coisa que traz um fortalecimento muito grande para a gente, uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de conhecimento muito grande. E, a partir daí, volto a insistir, tendo essa possibilidade de desenvolver, tendo essa possibilidade de aprender e conhecer, é possível, então, trabalhar a mediunidade como uma coisa muito positiva. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a história da mediunidade. Vamos dizer, desde quando os espíritos podem se comunicar com a gente. A gente fica pensando em termos de... Bom, nós chegamos aqui primeiro, eles vieram depois. Então, os espíritos vieram depois da gente. Mas, na verdade, não. Os espíritos, nós espíritos, estávamos antes desse planeta mesmo estar formado. Então, existe mediunidade desde que existe o ser humano. Desde que existe a possibilidade do ser humano, ela está presente. E aqui tem vários livros, né? Então, colocando coisas nesse sentido. Vamos dizer, desde que há espíritos, há homens. A existência ou não dos espíritos independe da crença ou da descrença dos homens, povoando as dimensões espirituais antes mesmo que a Terra lhes oferecesse condições à reencarnação. Os espíritos estão em ininterrupto contato com os encarnados. Se a gente pensar que esse planeta foi formado há mais de 4 bilhões de anos, vamos dizer, existiam espíritos antes disso, ok? Tem espíritos que foram responsáveis pela formação desse planeta, pela orientação evolutiva desse planeta. Então, estamos aqui já há muito tempo. Então, não são os espíritos que chegaram depois. Somos nós que somos uma consequência dos espíritos. Da mesma maneira, desde quando tem informações registradas sobre os espíritos? Desde o início dos tempos. Desde a Índia, os Brahmanes, o Egito, os próprios hebreus, na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, na China, no Japão, os celtas, Grécia, Roma, países árabes, países africanos, os índios das Américas e os esquimós. Todos eles, se for fazer uma pesquisa, vão falar sobre mediunidade, vão falar sobre o mundo espiritual, ok? Deixa eu ver se isso aqui está aqui. Então, nesse sentido, a mediunidade não é um privilégio do espiritismo. Ela existe e se manifesta em indivíduos de todas as religiões. Então, para aqueles que têm um certo preconceito, para aqueles que não entendem exatamente o que é o espiritismo, vamos dizer, isso não é exclusividade do espiritismo, tá? Se você observar atentamente, irá encontrar manifestações mediúnicas em toda parte, desde as que estão registradas na Bíblia, até nos atuais trabalhos de Umbanda, nos cultos afros e mesmo nas práticas evangélicas e carismáticas. Então tem muita coisa que você estudando a mediunidade, sabendo como ela se manifesta, vocês vão perceber que todas são manifestações mediúnicas, em todas essas situações. E tem uma observação muito interessante que é: a mediunidade é, por enquanto, o mais avançado sistema de comunicação que existe em nosso planeta. Ok? Considerando o que envolve a mediunidade, nós temos essa situação. A mediunidade, ela é uma só, mas ela se manifesta de duas maneiras, vamos dizer, em duas grandes possibilidades. A manifestação em manifestações de efeitos físicos e manifestações de efeitos inteligentes. Então, isso aí já nós estamos conversando um pouquinho a respeito do livro dos médiuns, né? Então, para quem está estudando o livro dos médiuns, para quem já teve oportunidade, já escutou bastante sobre isso.
E o que são, no caso, as manifestações de efeitos físicos? Manifestações de ruídos nos móveis, nas paredes, no chão, nas coisas. Manifestação de escrita indireta, vamos dizer, na época do Kardec, que o Kardec começou a estudar, era muito comum o fenômeno das mesas girantes, que é justamente aquilo que serviu como, vamos dizer, o pontapé inicial. Mas ao mesmo tempo que tinha as mesas que giravam, as pessoas se reuniam, colocavam as mãos sobre as mesas e as mesas giravam. Nesse mesmo tempo, também existia a possibilidade, através de alguns tipos de instrumentos preparados, esses instrumentos, simplesmente colocando 1 ou 2 dedos em cima dele, eles saírem se movimentando sozinhos, escrevendo, desenhando, trazendo informações. Temos um negócio muito interessante que é de escrita direta. Escrita direta, embora rara já na época do Kardec, hoje em dia acredito que não existe mais essa possibilidade, consistia em você ter uma folha de papel que era dobrada, vamos dizer, com todo cuidado, lacrada, guardada dentro de uma gaveta, a chave, se fazia um trabalho e depois que terminava esse trabalho eles iam, abriam e o papel estava todo escrito. E as pessoas falam, não, isso é truque. Não é. Vamos dizer, é uma possibilidade que existe, então, de escrita direta. E é mais conhecida como pneumatografia. Existe a possibilidade de materialização de objetos. Então, se faziam sessões de materialização e se materializavam objetos, se materializavam espíritos. Existia a possibilidade de desmaterialização de objetos. Existia a possibilidade de transporte de objetos. Então, de repente, trazer de um lugar para o outro os objetos. Existia a possibilidade de levitação, deslocamento de móveis ou objetos. Existe na história do Espiritismo um médium que se chama D.D. Home, Sr. Home. E esse senhor, ele tinha uma rara capacidade de... Ele chegou, inclusive, a sagar em alguns lugares que ele fez mais de 1000 apresentações que estão lá devidamente registradas. Eu estou falando 1000, não estou falando 10. Mais de 1000 apresentações, em que ele sentado numa cadeira, ele saía levitando, pegava um lápis, riscava o teto, para que depois as pessoas pudessem ir até o teto e ver que realmente ele tinha riscado aquilo. Ele chegou numa das sessões, inclusive, a sair de dentro da sala, passar por uma janela, passar por fora do prédio e voltar para dentro da sala. Existe o fenômeno de bicorporeidade, que é a possibilidade de uma pessoa se manifestar em 2 lugares. Nós temos Santo Antônio de Pádua, que fazia isso. Nós temos Eurípides Barçanufo, que fazia isso. Nós tivemos uma palestra aqui na Casa de Jesus que conta uma coisa bastante interessante sobre o Eurípides Barçanufo, que ele era professor escolar, cuidava das crianças, né? E as crianças já sabiam que quando ele começasse a ficar muito quietinho durante a explicação dele, que ele desse como uma cochilada, eles tinham que ficar quietos porque, de alguma maneira, o professor Eurípides tinha ido visitar alguém. E um belo dia ele deu uma apagadinha dessas na aula, foi, voltou, e aí ele falou, obrigado, os molecados vão continuar a aula. Daqui a pouco bateram na porta, era um senhor que estava muito desesperado, pedindo para ele. Ele, além de ser professor, ele também trabalhava na farmácia, ajudava a fazer partos e coisas do tipo, né? E de repente, então, esse senhor virou e falou assim para ele, olha, minha esposa está precisando agora que vai lá porque ela vai ter neném. Ele virou e falou assim para o senhor, eu já estive lá e já resolvi, o neném já nasceu, tá bonzinho, está tudo em ordem, né? Ele falou, não, o senhor está de brincadeira, porque não é possível, eu estava vindo para cá e eu não cruzei com o senhor. Vamos lá, e fez o Eurípides parar a aula para ir na casa dele. A hora que chegou, a sogra desse senhor virou para o professor Eurípides, o senhor não precisava ter voltado aqui, o neném está tudo em ordem, né? Foi aí então que o senhor entendeu o que tinha acontecido. Mas é um fenômeno em que uma pessoa pode se apresentar em 2 lugares. Se for lá no Google e tentar olhar a história de Frei Antônio de Pádua, vai saber que ele acabou participando do julgamento do pai dele, que estava sendo acusado de ter matado uma pessoa. Ele se apresentou e defendeu o pai e conseguiu inocentá-lo. E além disso, existe um fenômeno, vamos dizer, que se chama transfiguração. A transfiguração é o que aconteceu com Jesus quando ele subiu um monte e se transfigurou frente a
acredito 2 pessoas, eu não me lembro exatamente agora quem foram, e se apresentou como outra pessoa que não era ele. No estudo do livro dos médiuns, existe um caso muito interessante, que é de uma menina que tinha essa capacidade, e ela conseguia se transformar com o tamanho, com o aspecto, com a voz de uma outra pessoa, de um irmão mais velho dela. E aí, então, quando a gente começa a escutar essas coisas, quando a gente começa a pensar essas coisas, a gente fala, pô, vocês estão ficando loucos. Essas coisas não são possíveis. Para poder entender tudo isso, a gente entra vamos dizer, na necessidade de um estudo, que é o estudo da matéria e da energia. Hoje a gente tem, vamos dizer, como últimas descobertas, a possibilidade de que a matéria seja a mesma coisa que a energia, só que num estado diferente. Vamos dizer, matéria e energia são a mesma coisa, só que em estados diferentes. Então, quando a gente começa a estudar essa realidade, começa a estudar como que isso acontece, a gente vai começar a entender como é possível tudo isso que eu acabei de falar. Vamos dizer, da pessoa poder movimentar coisas, da pessoa poder levitar, da pessoa poder se transportar para outro lugar, de se transformar, vamos dizer, de materializar coisas e assim por diante. Então, isso são capacidades que a gente tem, vamos dizer, que todos nós temos, e que, de repente, nessa época de Kardec, houve uma coisa fantástica, que era todos os lugares acontecendo fenômenos incríveis. Isso durou, acredito, até uns 40, 50 anos atrás, a gente ainda tinha a possibilidade de ouvir falar em sessões de materialização, em sessões de efeitos luminosos, uma série de coisas bastante interessantes. Mas só estudando e só entendendo como funciona isso é que dá para a gente validar, dá para a gente acreditar e dá para a gente falar, não, perfeito, então é possível tudo isso. Além disso, a gente tem então as manifestações de efeitos inteligentes. Essas são mais fáceis da gente entender porque elas estão disponíveis para a gente aí através da mídia. Então a gente tem telepatia, vidência, audiência, psicofonia. Psicofonia nada mais é do que falar, vamos dizer, ser o médium que vai liberar para um espírito se comunicar. Então, psicofonia. Psicografia é o que o Chico Xavier fazia. Os espíritos se aproximavam dele e escreviam por intermédio dele. Psicopictura, que é a pintura de quadros mediúnicos, ok? Psicomúsica também, execução de obras mediunizada. A cura, o passe. E existe um negócio que está classificado no livro dos Almino Zimmermann como intuição, mas que ele explica como sendo também uma rara capacidade que as pessoas têm de repente, pegar um objeto e saber tudo a respeito daquele objeto. De quem é o objeto, como é que aquela pessoa, vamos dizer, desde quando existe o seu objeto. Então, são capacidades que a gente tem e, de repente, ajuda a entender um pouquinho melhor qual é o potencial, o que exatamente é a mediunidade. Antes de ir à frente, é importante dizer o seguinte, a mediunidade está presente em todos nós, em maior ou menor grau. Vamos dizer, não é uma coisa que a gente tem ou no máximo ou no mínimo, a gente tem várias gradações. Tá? Não existe ninguém que não tenha mediunidade. O simples fato de ter uma intuição, o simples fato de chegar em casa e falar, ih, tem alguma coisa errada, ih, não estou gostando disso. Isso já é uma intuição, isso já é alguma coisa que está chamando dentro da gente e muitas vezes não é nosso. Muitas vezes alguma mensagem que a gente está recebendo ou para nos alertar ou para nos advertir. Então, desde isso até todos esses fenômenos que eu estou falando, que são coisas, vamos dizer, sob certa ótica até extraordinários. Vamos lá. Para entender toda essa parte das manifestações de inteligentes, a gente precisa entender o que é o pensamento. Então tem aqui uma passagem do livro da Sueli Caldas Schubert que fala o seguinte: este é o ponto central dos princípios básicos da mediunidade, o pensamento. A força mental que se exterioriza no ato de pensar. Não é apenas a base da prática mediúnica, mas também o fundamento de toda a vida do ser humano. E quando a gente pensa nisso, como é que isso funciona? Vamos dizer, a gente reage às emoções. As emoções são pensamentos.
E está mais do que provado que a gente fica doente por causa da maneira com que a gente pensa. Vamos dizer, as pessoas que têm grandes desilusões, vamos dizer, muitas vezes têm uma série de doenças. As pessoas que têm muita raiva, as pessoas que têm muito ódio, têm certos tipos de problema. Tudo isso são pensamentos e, conforme está colocado aqui, fundamento para toda a vida do ser humano. Então, o pensamento. Vamos um pouquinho mais adiante falar sobre tipos de médiuns. De novo, lá no livro dos médiuns. Nós temos, então, médiuns mecânicos. Médiuns mecânicos são aqueles que têm a rara capacidade de não saber nada sobre aquilo que eles estão fazendo. Eles simplesmente liberam o seu organismo para que os espíritos se manifestem. Eles psicografam, eles falam uma série de coisas e depois, a hora que pergunta para eles, você sentiu alguma coisa? Você lembra de alguma coisa? Não. Esses seriam os médiuns mecânicos. Depois a gente tem os médiuns semimecânicos, que seria uma mistura entre essa situação e os médiuns intuitivos. Os médiuns intuitivos são aqueles que percebem o que vai acontecer e no momento em que aquilo está acontecendo, eles estão registrando. Não é uma coisa que eles não têm contato. Mas eles sabem o que eles estão escrevendo, embora aquilo não seja deles. Então existe só médiuns intuitivos, só médiuns mecânicos e existe uma grande parcela de pessoas que são semimecânicos. Agora, não existe um que seja só mecânico e só intuitivo. Ok? Sempre tem um pouquinho de cada um. Além disso, temos médiuns inspirados, médiuns involuntários. Médiuns involuntários são aqueles que de repente doam seus potenciais que são utilizados sem eles saberem. Mas eles não estão, por exemplo, como nós comparecemos aqui na Casa de Jesus e voluntariamente a gente vai fazer uma série de coisas. Alguns tipos de fenômenos acontecem em função dessa capacidade que os médiuns têm. Os espíritos utilizam essas capacidades e fazem uma série de efeitos, normalmente efeitos físicos. E médiuns de pressentimentos. Vamos lá. Bom, frente a tudo isso, vamos tentar entender então. Já que tem que estudar, já que é uma coisa que demanda muito trabalho, que benefício, o que realmente de concreto ganha um médium desenvolvendo sua mediunidade? Nesse livro no livro da Dona Terezinha de Oliveira, que fala sobre mediunidade, está lá. O médium que exerce suas faculdades como Jesus recomenda, sem interesses materiais ou egoístas, conseguirá: primeiro, pagar suas dívidas espirituais anteriores, pelo bem que ensejar ou pelo bem que fizer com o seu trabalho mediúnico, e adquirir méritos para novas realizações. Em segundo, acelerar o próprio progresso pelo desenvolvimento que lhe vem, pelo exercício da sua faculdade e pelo conhecimento que adquire sobre a vida imortal. Então, volto a insistir a questão do conhecimento, a questão de conhecer todo o mundo espiritual. E, em terceiro lugar, o convívio com os bons espíritos e a proteção deles, em virtude da tarefa redentora a que se vincula. Quem não gosta de ficar perto de uma pessoa que é legal, que é boa, que está sempre animada, que está sempre disposta? Quem não gosta? Mas a gente vê alguém que é assim, a gente quer ir lá cumprimentar, conversar, falar com essa pessoa, quer estar junto, tá? E da mesma maneira, quando a gente encontra alguém que não é legal, alguém que está sempre de mau humor, que está sempre de briga com a vida, a gente quer ficar de longe. Então essa possibilidade de desenvolver a mediunidade, desde que seja bem trabalhada, vai possibilitar que a gente tenha contato com os espíritos bons, espíritos de luz. E um contato desses traz para a gente uma realização interior muito grande, uma sensação que a gente não tem, vamos dizer, em nenhum outro tipo de atividade. Ok? Então é importante pensar que para o médium, vamos dizer, existem todas essas possibilidades. Agora, tem benefícios para os espíritos.
Às vezes a gente pensa, bom, a gente está lá fazendo um trabalho mediúnico, esse trabalho mediúnico vai acontecer aí 5, 10 minutinhos. Como é que consegue em 5, 10 minutinhos trazer algum tipo de benefício para uma pessoa que está sofrendo? Como é que funciona isso? Nesse livro de Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem uma pergunta lá que fala o seguinte: os espíritos sofredores carregam as suas dores durante muito tempo, às vezes durante décadas ou séculos. Qual o benefício proporcionado aos mesmos no breve atendimento feito durante a prática mediúnica? Então, olha a explicação. Quando o espírito aproxima-se do médium, este, como uma esponja, absorve a energia positiva ou negativa a depender do grau de evolução do comunicante. No caso de um espírito bom, o médium sente uma sensação de euforia, bem-estar e de desdobramento espiritual. Quando se trata de um espírito sofredor, o sensitivo, no caso, o médium, ao absorver a energia, diminui a densidade vibratória e ele já melhora. Então, o que acontece? Às vezes a gente está numa situação super ruim, super difícil, super carregado, com muita dor de cabeça, tá? Ou no estresse muito grande. De repente alguém fala alguma coisa, a gente chora e passa. A gente alivia. Então é um mecanismo mais ou menos parecido com isso. É uma possibilidade de abrir uma válvula de segurança, abrir alguma coisa ali dentro daquele espírito que está sofrendo, e a partir daí, com essa condição, esse espírito passa a ver melhor as coisas, passa a raciocinar melhor as coisas, ok? Então é quando a gente não está bem. Quando a gente está nervoso, a gente não vê as coisas que estão em cima da mesa, fica xingando todo mundo, discute com todo mundo e está ali. Aí vem alguém que está calminho e fala, calma, está aqui, você não está vendo. Mas a gente não enxerga mesmo o que está transtornado, ok? Bom, a principal preocupação que se tem quando se fala em mediunidade é a obsessão. Todo mundo está preocupado. Poxa, eu vou trabalhar com isso, eu vou mexer com isso, eu vou me dedicar a isso, e de repente eu posso ser obsidiado. Então temos duas passagens aqui do livro do Carlos Bacelli e Odilon Fernandes que dizem o seguinte: a mediunidade exercida com responsabilidade jamais conduz à obsessão. A obsessão quase sempre é um problema kármico que a mediunidade bem orientada auxilia a resolver. Por que é um problema kármico? Porque a gente não sabe o que a gente já foi lá atrás. A gente não sabe o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente fez de ruim, o que a gente fez de bom. Pela lei de causa e efeito, a gente traz então toda uma carga que a gente vai levando durante o tempo. Com a mediunidade, é possível ajudar a resolver todos esses problemas. Então, a mediunidade não é o que causa o problema, a mediunidade é o que ajuda a resolver essa situação. Bom, falamos bastante de mediunidade, agora vamos falar um pouquinho de trabalho mediúnico. Então, acho que quem não conhece, vamos dizer, uma casa espírita, já ouviu falar, olha, tem trabalho todo dia, porta fechada, ninguém entra, coisas do tipo. Mas vamos tentar entender um pouquinho o que é o trabalho mediúnico. Então, em primeiro lugar, o objetivo de um trabalho mediúnico é a manifestação de espíritos. E são espíritos sofredores, são espíritos mistificadores, aqueles que causam a obsessão, e também a manifestação de mentores espirituais, aqueles que vêm trazer mensagens dos mais diversos tipos. Então, são esses três tipos que se manifestam durante um trabalho mediúnico. Ok? E aí vamos falar um pouquinho também sobre a preparação da reunião mediúnica. A preparação da reunião mediúnica é o resultado de um grande trabalho da espiritualidade em favor dos espíritos por eles assistidos e com a contribuição dos seres encarnados. E depende de uma preparação adequada tanto no plano espiritual como no plano material.
para quem gosta de ler, tem todas as obras, ou várias obras do André Luiz, que falam em detalhes como é que acontece a preparação de um trabalho mediúnico. O que a espiritualidade faz no ambiente onde vai acontecer um trabalho mediúnico, vamos dizer, os cuidados que eles têm, as possibilidades de equipamentos, as possibilidades de médios para entrar em contato com os médios daqui e assim por diante. E além disso, a gente tem uma preparação no plano físico. E aí então que começa a preocupação com relação a essa palestra. Quão bem nós estamos preparados para participar do trabalho mediúnico? Quão bem a gente tem condições a dar para a espiritualidade, para que essa espiritualidade possa atender tanto os espíritos encarnados como os desencarnados. Nesse livro do Manuel Filomeno, fala o seguinte, que esses mentores que normalmente nos passam as mensagens, eles dizem que para todos os componentes da equipe mediúnica, o mesmo comportamento preparatório, vamos dizer. Então, todas as pessoas que participam deveriam ter as mesmas preocupações em se preparar para o dia do trabalho, sejam eles médiuns ou não. Agora, para o médium em particular, é importante que ele se prepare à véspera do intercâmbio, criando um estado psíquico favorável, fazendo uma higienização mental compatível para que os mentores comecem a prepará-lo para o dia seguinte. E aí então começamos a falar sobre quais cuidados são esses e quais são as atitudes que a gente tem que ter para poder ir a um trabalho mediúnico. Disciplina, ordem, horário, assiduidade, atenção ao programa que foi estabelecido para aquele trabalho. Isso para facilitar a tarefa dos espíritos e para poder realmente criar um benefício efetivo para aqueles que vão ser atendidos. E falando de horário, eu gostaria até de fazer uma homenagem para ela, porque eu nunca tive problema de horário. Sinceramente, nunca tive problema de acordar cedo, nunca tive problema de ter que chegar na hora e coisas do tipo. Mas aqui na Casa de Jesus eu tive a grata satisfação de ter que dar carona para uma senhora que se chamava Dona Branca. Acho que a maioria lembra dela. Dona Branca participou durante muitos anos aqui na Casa de Jesus, era uma senhora muito simpática. Ela chegava com uma daquelas sacolinhas de pano, aquelas antigas que tinha, que a gente levava na feira, e essa sacola vinha carregada, repleta de doce, de bala, de bombom. E para todo mundo que ela chegava, que ela entregava uma balinha, entregava um bombom, né? E todo mundo ficava feliz. Tinha gente que ia lá, não, me dá mais 2, mais 3, né? E aproveitava para levar uma balinha para casa. Então, o que acontece? A Dona Branca, ela morava mais ou menos no caminho para vir aqui para a Casa de Jesus. E um dia me pediram, olha, Chico, não dá para ir lá buscar? Você não quer ir lá pegar a Dona Branca? Falei, tá bom, eu vou, não tem problema. Passei lá, peguei, trouxe, e a partir daí ela falou, não, agora a partir de hoje o Chico tem que me trazer aqui da Casa de Jesus. Eu falei, tá bom, Dona Branca, não tem problema. E aí o que acontecia, gente? Eram 15, 20 para 7, ela já estava prontinha no portão esperando. Então não adiantava eu achar que eu podia chegar lá 10 para 7, 5 para 7, ou depois do horário. 20 para 7, 15 para 7, ela estava no portão. Se estivesse fazendo sol, calor, se estivesse chovendo, se estivesse frio, ela estava lá, 15, 20 para as 8. Então foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Vamos dizer, esse trabalho que você vai fazer não é para você chegar na hora que você quiser. Vamos dizer, além disso, você tem que dar carona para alguém que realmente está comprometido. E essa senhora, nessa época, ela trabalhou com a gente aqui até os 93 anos. Tá? Então, para as pessoas que ficam pensando, pô, mas será que dá para trabalhar? Até quando que dá para fazer isso? Até os 93 anos. E ela só desencarnou com 96. Quando ela tinha 93 anos, ela morava sozinha. Um dia ela caiu em casa e passou o dia inteiro sozinha lá no chão. E a partir daí, então, ela não pôde mais sair de casa. Mas até os 93 anos, ela ficou trabalhando. Se eu fosse seguir a Dona Branca, eu teria quase 40 anos pela frente de trabalho. Então, vocês podem ter uma ideia do que representa isso. Tá? E, de preferência, chegando sempre no horário. De preferência, sempre estando disposto. Era uma pessoa que nunca reclamava de nada. Uma pessoa que sempre tinha uma palavra realmente de ânimo para a gente. Sempre numa boa. E se não estava bom, ela dava 2, 3 balinhas e aí a coisa ficava em ordem.
Então vamos lá. Falando um pouquinho dessa questão de... Eu falei um pouquinho aqui atrás, da preparação. Olha que interessante que eu achei aqui nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda. Ele está discorrendo lá sobre um monte de coisa e ele fala em dois pontos desse texto o seguinte: existem comunicações que, para serem realizadas, requerem um acoplamento de perispírito a perispírito feito 24 horas antes da prática mediúnica. Então, aquele que vai receber aquele espírito que vai se comunicar, ele já está sendo preparado para aquilo 24 horas antes. E depois ele completa. Esse trabalho de identificação fluídica pode dar-se à véspera da reunião, então, no caso, 24 horas antes, ou mesmo 48 horas antes, 2 dias antes. E a gente fica achando que é tudo improvisado. A gente fica achando que a gente chega lá e, de repente, vai acontecer um negócio aleatório. Não é. As pessoas, os espíritos que vão se manifestar, já estão em contato com a gente muito antes. Ok? É por isso, então, que é necessária essa higienização mental. É por isso que é necessário estar muito bem preparado para vir para o trabalho mediúnico. Ou seja, não é uma coisa qualquer, não é uma atividade qualquer, que a gente chega, senta, participa e vai embora. Vamos dizer, por trás disso tem o atendimento de alguém que não está numa situação legal. E a gente não estando bem, os espíritos, mentores, não tem como fazer um bom trabalho. Bom, além de disciplina, horário, essas coisas, harmonia. Então, outra coisa muito importante. A ausência de ressentimentos e outros sentimentos negativos que possam perturbar a cadeia de solidariedade e de amizade entre todos, que entre todos deve existir. Então, não adianta eu ir para o trabalho mediúnico achando que a pessoa que está do lado é assim ou é assado. Não adianta ir para lá achando que o que falou ontem não está legal. Achando que vai lá e lembrando da briga que teve no caminho porque o cara fechou. Não adianta, então tem que chegar tranquilo, harmonizado. Volto a insistir, para que essa vibração que a gente tem dentro possa facilitar esse trabalho da espiritualidade. Além disso, vigilância. Então, cuidado que deve ter com os pensamentos, as palavras e as ações. Por quê? Porque como esses espíritos se ligam 24 ou 48 horas antes, eles estão vendo o que a gente está fazendo, eles já têm um contato com a gente. Então, se a gente está fazendo coisas que de repente depois não são positivas, ele pode, de uma certa maneira, se manifestar contrário àquele atendimento. Eu não vou ser atendido por essa pessoa. Você sabe o que essa pessoa faz? Então, precisa ter essa questão de cuidado com os pensamentos mesmo. Espera aí, aqui... Não. No livro do Zalmino Zimmermann tem uma passagem que diz o seguinte: a qualidade do pensamento é determinativa, então ela determina a saúde ou a doença, a tristeza ou a alegria, o sucesso ou o fracasso do nosso progresso espiritual ou não, pelo princípio de sintonia que atrai, pelo princípio de sintonia. Além dessas questões, então, equilíbrio, aquietamento emocional, concentração, interesse e motivação. São outros elementos, então, que a gente precisa ter em mente, ter bem claros, que precisa estar tendo para poder participar do trabalho. Agora, quem pode participar de um trabalho mediúnico? Esse é um ponto, vamos dizer, delicado, tá? Então, nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem, assim, para que uma pessoa possa conscientemente, então está sabendo o que está fazendo, tá? Participar da prática mediúnica, é necessário, em primeiro lugar, conhecer os postulados espíritas, inclusive a mediunidade. Se ele está lá sem saber o que ele está fazendo, de novo, fica muito difícil ele desempenhar um bom papel, fica muito difícil ele resolver aquilo que ele está se propondo. Então, normalmente as pessoas, antes de participar de um trabalho mediúnico, elas vêm aos estudos. Aqui na Casa de Jesus precisa fazer 3 módulos de estudo, cada módulo de 1 ano, então para vocês terem uma ideia. Então, pelo menos 3 anos de estudo para depois poder pensar que pode ir para um trabalho mediúnico. Uma pessoa que chega de repente num trabalho que nunca viu,
correm o risco de se assustar, de ter uma má impressão, de não entender o que está acontecendo e a partir daí fazer mais mal para ela do que bem. Então deveria sempre se preocupar em estudar, sempre se preocupar de entender primeiro para depois se disponibilizar a trabalhar. Bom, quem que participa de um trabalho? Quem participa do trabalho? Então nós temos 2 pontos. A equipe espiritual, como eu já disse, nos livros de André Luiz tem bastante informação disso. E temos então a equipe terrena, ou equipe encarnada, que ela é constituída por um dirigente, a pessoa que então coordena todo o trabalho, os médiuns, os dialogadores são classificados nesse livro como os terapeutas ou orientadores espirituais, os médiuns de assistência, tem pessoas que não têm mediunidade ostensiva, mas elas têm a bela capacidade de transmitir boas energias. Essas pessoas estão ali dando sustentação para o trabalho. Embora elas não vão dar passividade para os espíritos, elas estão ali vibrando, transmitindo boas energias para que os médiuns então possam receber essas manifestações. E em alguns casos, dependendo do caso da orientação da casa, durante os trabalhos pode existir a possibilidade de ter médiuns passistas. Quando tem manifestações muito difíceis para o médium, para que ele possa se reequilibrar, então é preciso naquele momento dar um passe, ele se reequilibre e está pronto então para continuar o seu trabalho. Então são basicamente esses 5 tipos de colaboradores que participam de um trabalho mediúnico. Para todas essas situações, precisa de preparo. Não é porque é dialogador, não é porque é médium, não é porque é assistente, que não precisa de preparo. Tá? Todos eles precisam. Aqui na Casa de Jesus existe um curso específico de dialogadores. A pessoa então que vai poder dialogar, que vai poder conversar com os espíritos que se manifestam, precisa ter um preparo. Esse curso, se eu não me engano, são 4 ou 5 meses, ok? E está disponível aí semestralmente. Bom, quais são as etapas de um trabalho mediúnico? Bom, dependendo do tipo de trabalho, nós basicamente temos mais ou menos a mesma coisa. Tá? Em alguns casos é um pouquinho diferente, mas na maioria é o seguinte. Nós temos uma prece de abertura, depois nós temos a leitura do Evangelho, e essa leitura do Evangelho não é à toa. Vamos dizer, até pouco tempo atrás a gente estava discutindo aqui na casa, porque pela falta de tempo, pela falta de espaço de poder fazer um estudo, às vezes se aproveitava esse momento de preparação para o trabalho para fazer um estudo. Muitas vezes o estudo do livro dos médiuns, o estudo, vamos dizer, do livro dos espíritos, coisas do tipo. Nesse momento em que está se lendo o Evangelho, em função do conteúdo daquilo que vai ser falado no Evangelho, todos aqueles que estão participando estão sendo sintonizados com a equipe espiritual. Eu não sei quem chegou cedo aqui e que teve a oportunidade de ver como é que prepara esse som aqui. Esse som não fica aqui exposto, instalado o tempo todo. Esse som ele fica guardadinho lá no quartinho. O pessoal chega 15 para 7, 7 horas, pega todos os equipamentos, traz aqui, liga um por um no outro, para que a partir daí, na hora que começa a palestra, está tudo funcionando. Nesse momento em que está tendo o Evangelho, que está fazendo com que a gente tenha bons sentimentos, eles lá em cima estão ligando os fiozinhos na gente, para que a gente possa estar muito bem sintonizado. Então a pessoa que chega em cima da hora no trabalho, olha, já passou o Evangelho, mas cheguei, então vou participar do trabalho. Ela não teve essa possibilidade de ter esse preparo. Ela não teve essa possibilidade de, vamos dizer, estar sintonizada de uma maneira positiva. Então, muitas vezes, a espiritualidade, nos livros de André Luiz, mostra isso. A espiritualidade tem que ter todo um trabalho de alguma maneira, rapidamente, tentar preparar essa pessoa, no mínimo que seja possível, para aproveitar um pouco essa possibilidade que ela tem de estar se doando ali. Mas aquele que chega em cima da hora, pode insistir. É como se eu chegasse aqui e quisesse falar, mas não tem nem microfone ligado, não tem nada. Está tudo por fazer. Além disso, depois da leitura do Evangelho, então nós temos as manifestações. E aí tem um negócio interessante. As pessoas pensam, bom, vai se manifestar, então às vezes o espírito pode se manifestar meia hora, 1 hora, né? Está ali, está se manifestando, tem espaço, vai falar.
Mas as manifestações são sempre coisas muito rápidas, como diz ali atrás, em breves minutos. Então, manifestações de 5, no máximo 10 minutos. Toda vez que se expõe um médium a fazer uma manifestação muito longa, dependendo do tipo de espírito que está se manifestando, está tendo prejuízo para esse médium, um desgaste muito grande para esse médium. Então, vamos dizer, as pessoas que participam têm que ter consciência disso, serem muito objetivas. No curso de diálogo sempre isso é muito bem claro, muito bem colocado. E não é porque as coisas estão acontecendo faz anos que de repente podem continuar acontecendo, não. Vamos pensar nos médiuns. Vamos pensar nas pessoas que estão ali estão se disponibilizando para isso e que têm que estar à disposição e bem preparadas. Essa semana, a semana que vem, a outra semana e assim por diante. Um médium que fica sobrecarregado numa situação dessa, rapidamente ele perde a condição. E perdendo a condição, muitas vezes ele vai ficar aí 30, 40 dias sem poder participar. Vocês imaginam em 30, 40 dias quantas pessoas poderiam ser atendidas e não são por quê? Porque na hora do vamos ver não tomaram esse cuidado de ter uma manifestação controlada, uma manifestação dentro do tempo correto. Depois que tem as manifestações, então tem normalmente uma mensagem final dos mentores. É nessa hora então que os mentores vão passar uma palavra de incentivo, uma palavra amorosa, um agradecimento para todos aqueles que participaram. Se faz uma prece de encerramento e normalmente um trabalho mediúnico dura em torno de 90 minutos, 1h30. Então, para quem nunca participou, para quem não sabe, é assim que funciona. Aqui na Casa de Jesus, nós temos 3 tipos de trabalho. Para quem está começando, tem o trabalho que se chama de iniciação mediúnica. É ali que vai desenvolver toda a sua capacidade mediúnica. Alguém que chega que nunca trabalhou, então vai participar desse trabalho de iniciação mediúnica. A gente tem essa possibilidade 3 vezes por semana aqui na Casa de Jesus. Além disso, nós temos os trabalhos intermediários. Então, para quem já está numa condição melhor, já se preparou melhor, então tem trabalhos intermediários, que são aquilo que a gente chama de trabalho de mesa. Então, as pessoas vão lá, os médiuns se reúnem e estão ali à disposição dos espíritos que vão se manifestar. E por último, a gente tem os trabalhos adiantados ou de tratamento. Aí entram os trabalhos, hoje por sinal teve captação de cura e captação direta, foi hoje de manhã. Temos o trabalho de captação especial às segundas-feiras. Temos o trabalho de desobsessão, que é feito lá na General Carneiro. Temos o trabalho da Irmã Branca, que é um trabalho de vibração, de cura e doação de energia. E tem um outro trabalho que não participam médiuns, que é feito somente pela espiritualidade, que é o que a gente chama de Cama Branca B, que é do irmão Justino e da espiritualidade. Então pega o nome das pessoas que estão precisando de atendimento, se anota numa ficha, transmite isso para esses mentores, para essa corrente, e as pessoas vão ser atendidas em casa nesse trabalho, no dia certo, com hora certa. Ok? Então são essas possibilidades que a gente tem aqui na Casa de Jesus. No livro do Carlos Bacelli, eu achei um negócio muito interessante que exprime um pouco essa como é que eu vou colocar? Essa inconsciência que muitas vezes a gente tem por falta de informação. Olha que interessante. Observamos que muitos médiuns dão na mediunidade um trabalho imenso aos espíritos, os espíritos, no caso, superiores, né, os mentores, porque são tais quais adolescentes deslumbrados com um automóvel que, sem habilitação, conduzem levianamente pelas ruas da cidade. Que coisa mais legal que o moleque que não sabe dirigir, pegar o carro e sair dirigindo? Então, o que pode vir a partir disso, né? Então, é uma comparação que, embora grotesca, embora dura, né? Mas tem um pouco a ver, sim, tem um pouco para se pensar com relação a isso. Mas a mediunidade é uma coisa que tem que ser muito bem preparada e tem que ser muito bem trabalhada. Bom, agora estamos já chegando pertinho do final. Para quem quer aprender mais, ou para quem quer orientação, tá? Para quem não está se sentindo bem, não está legal, tá? Aqui a Casa de Jesus tem
um atendimento que se chama orientação fraterna, que acontece às quartas-feiras e aos sábados de manhã, às quartas-feiras à noite e aos sábados de manhã. Isso sempre precisa fazer um agendamento prévio, não adianta querer chegar lá na hora, olha, eu vim porque o Chico falou na palestra, então quero ser atendido. Você tem um monte de gente que procura, então, indo lá e vão receber uma orientação. Vão contar a sua história, vão contar quais são os problemas que acontecem com elas, e a partir daí, então, vão ter um dia com hora marcada para serem atendidas. Depois disso, podem ser encaminhadas para tratamento, podem ser encaminhadas para estudo, podem ser encaminhadas para casa, vamos dizer, depende da situação. Para quem já é trabalhador da casa, seja ele dirigente, de alugador, médium, assistente ou passista, além dessa possibilidade, existe um atendimento específico que é feito pela nossa companheira Doralice, isso sempre às segundas-feiras de manhã. Tá? Então, isso é só para quem é médium, para quem é colaborador, para quem trabalha na casa. Porque, como é muita gente, nós temos uma só pessoa que faz isso, ficaria muito difícil que a Doralice estivesse atendendo outras pessoas que não participam da casa. Então, tem essa possibilidade também. Além disso, já para todos aqueles que simpatizam ou que querem conhecer a doutrina e o mundo espiritual, a gente tem muitas opções. A gente tem uma biblioteca, que vocês podem ir lá e pegar os livros emprestados à vontade, não paga nada para isso, você só tem que ter o compromisso de devolver esse livro dentro de um prazo. Nós temos, além da biblioteca, nós temos as palestras como a de hoje, e nós temos os cursos. Então, para quem quer conhecer, e além disso está faltando uma, tem a banquinha também. Então nós temos uma banca, para quem não gosta de pegar livro emprestado, quem quer ter o seu próprio livro, então vai na banca, compra o livro lá e vamos estudar. Na parte dos livros, a gente tem desde historinhas, água com açúcar, romances, coisas bem simples, bem básicas, até livros de estudo, como esses que eu andei consultando. Tem esse do Zalmino Zimmermann, é um livro mais ou menos dessa espessura assim, com 700, 800 páginas mais ou menos, e tem muitas informações. Então, para quem quer entender, tem muitas possibilidades. Agora, para 2014, nós do Conselho Mediúnico, em conjunto com o pessoal do Conselho Doutrinário, estamos preparando, então, um espaço para que possa se discutir, para que possa se falar de mediunidade aqui na Casa de Jesus. Isso é uma solicitação antiga, as pessoas querem ter informação, as pessoas querem ter esclarecimento. E no ano que vem a gente então vai criar esse espaço, ainda não está definido exatamente qual vai ser o dia. A gente está pensando em fazer isso intercalado com as palestras às quartas-feiras, mas dependendo da procura e dependendo da interferência que as outras atividades possam ter nas quartas-feiras, a gente já está até levantando a hipótese de vir fazer esse trabalho na General Carneiro, onde temos recém-montada, vamos dizer, uma nova estrutura, e que tem uma grade em aberto que eventualmente a gente poderia fazer um grupo específico lá, com a possibilidade de acontecer mais vezes, vamos dizer, eventualmente até toda semana. Além disso, vamos dizer, frente àquilo que está se propondo do tema de hoje, vamos dizer, nós do Conselho Mediúnico e também do Conselho Doutrinário estamos já estudando como preparar um curso específico para falar sobre trabalho mediúnico. Esse curso seria dirigido especificamente para quem participa do trabalho. Tá? Nós ainda não temos ideia direitinho como é que vai ser, mas vamos trabalhar isso esse fim de ano para ver se já no comecinho do ano que vem a gente tem isso resolvido. E por último, quem tiver dúvidas, quem gostou da palestra, quem achou interessante a palestra e quiser conversar, vamos dizer, a palestra infelizmente não é um lugar que a gente pode tirar dúvidas, tá? A palestra não é feita nesse sentido. Anotem suas dúvidas, tragam para a gente. Quem sabe essas dúvidas vão ser já os primeiros assuntos que a gente vai abordar no momento em que a gente estiver esse grupo funcionando. Agora vamos para o final mesmo. Então, qual que é o nosso maior desafio? O nosso maior desafio é o seguinte: o exercício da mediunidade ensina-nos um idioma, o idioma da fraternidade, em que temos a oportunidade de educar a fala, reeducando o espírito, combatendo antigos vícios de linguagem
que ainda mais nos inclinavam às expressões do egoísmo. E terminando com Kardec, nós temos, vamos dizer, uma colocação que ele faz várias vezes no Livro dos Médiuns, que diz mais ou menos o seguinte: de que serve para alguém obter belas recomendações dos espíritos elevados, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para com seu irmão deste mundo e do outro, mais humilde e paciente nas adversidades. Quero agradecer a todos, vamos dizer, pela atenção, agradecer essa oportunidade fantástica. Hoje eu passei um dia muito tranquilo, muito gostoso, acho até que antevendo, sentindo, recebi o carinho de muita gente que nos últimos dias, pô Chico, vamos lá, isso fez uma diferença muito grande. Quero agradecer todas as pessoas que me incentivaram, todas as pessoas que vibraram por mim, e espero que vocês tenham gostado, ok? Então, por enquanto é só, uma boa noite a todos.